Hoje é dia de emoção forte para o torcedor cruzmaltino. A bola vai rolar fora de casa, no Couto Pereira, e o desafio não é daqueles simples. Do outro lado tem um Coritiba organizado, que vem fazendo um campeonato consistente e sabe muito bem usar o fator casa. Mas quando o assunto é Vasco da Gama, não tem jeito, a expectativa é sempre a mesma: competir, bater de frente e buscar os 3 pontos, independentemente de quem esteja do outro lado. E existe um ingrediente especial nesse confronto. Depois de um período sem jogos, fica aquela sensação no ar, aquela dúvida que todo torcedor carrega: como o time vai voltar? Será que mantém o nível das últimas atuações? Será que vai sentir o ritmo? Esse tipo de jogo responde muita coisa, porque é fora de casa, é contra um adversário direto na tabela e pode mudar completamente o clima em São Januário para a sequência da competição. Antes mesmo de entrar no assunto do jogo, é impossível não falar do que aconteceu com a seleção brasileira recentemente. Foi uma atuação que deixou muita gente incomodada, para dizer o mínimo. Aquela sensação de desconexão com o time, de não se reconhecer dentro de campo, algo que vem se repetindo e gerando questionamentos. Falta intensidade, falta identidade, falta aquela alma que sempre foi marca registrada da camisa amarela. E no meio desse cenário, o que acabou chamando a atenção foi justamente a entrada de jovens jogadores. Quando a garotada entrou, o jogo ganhou outra energia. Teve mais movimentação, mais vontade, mais tentativa de quebrar linhas. E isso mexe com o torcedor, porque ele acende aquela esperança de que ainda existem caminhos sendo construídos, ainda que o momento atual não seja dos mais empolgantes. Entre esses jovens, a presença de jogadores com ligação com o Vasco chama ainda mais atenção. É impossível não sentir um certo orgulho ao ver atletas formados no clube vestindo a camisa da seleção principal, mesmo que ainda estejam dando os primeiros passos nesse nível. E quando entram em campo com personalidade, tentando jogadas, participando do jogo, isso só reforça a ideia de que existe talento sendo formado, mesmo em meio a tantas dificuldades que o clube enfrentou nos últimos anos. Mas também é preciso ter calma. São jogadores muito jovens, ainda em processo de evolução, que precisam de tempo para amadurecer. Não dá para colocar toda a responsabilidade nas costas deles agora. O caminho natural é ganhar experiência, rodagem, entender melhor o jogo em alto nível, para aí sim, no futuro, chegarem prontos para assumir protagonismo em competições maiores. Voltando o olhar para dentro de São Januário, o clube começa a dar sinais interessantes também fora das 4 linhas. Recentemente, alguns jogadores das categorias de base receberam homenagens após estrearem no time profissional. Pode parecer um gesto simples, mas tem um peso enorme. Reconhecer esse momento na carreira de um atleta é valorizar o trabalho feito desde a base, ao mesmo tempo, motivar quem está vindo logo atrás. Esse tipo de atitude fortalece a identidade do clube. Mostra que existe um caminho, que existe reconhecimento, e que vestir a camisa do profissional não é só um objetivo distante, mas algo possível para quem se dedica. E o Vasco sempre teve essa tradição de revelar jogadores, de apostar na base, de formar talentos que depois ganham o mundo. E por falar em identidade, outro movimento que chamou a atenção foi a forma como a nova fornecedora de material esportivo decidiu marcar o início da parceria com o clube. A inspiração na pedra fundamental de São Januário traz um simbolismo muito forte. Não é só uma questão estética, é uma conexão direta com a história, com a origem, com tudo aquilo que representa o Vasco da Gama. Esse tipo de ação aproxima ainda mais o torcedor, porque mexe com memória, com sentimento, com pertencimento. E em um momento de reconstrução, fortalecer esses laços é fundamental. O torcedor quer se sentir parte, quer ver que o clube valoriza sua história ao mesmo tempo em que tenta construir um futuro mais sólido. Agora, voltando completamente para o que interessa dentro de campo, o confronto contra o Coritiba ganha ainda mais importância quando olhamos para a tabela. A diferença de pontos é pequena, e uma vitória pode mudar completamente a posição do Vasco no campeonato. É aquele tipo de rodada em que tudo pode acontecer, dependendo dos resultados paralelos. O time entra em campo sabendo que pode encostar na parte de cima da tabela, mas também consciente de que um resultado negativo pode trazer pressão. Esse equilíbrio é o que torna o jogo ainda mais tenso, mais decisivo, mesmo sendo ainda o início da competição.
cada ponto começa a ter um peso maior, principalmente em um campeonato tão equilibrado. E o cenário não é dos mais confortáveis para o técnico. Existem desfalques importantes, jogadores que não estarão disponíveis, seja por questões físicas, seja por compromissos recentes com seleções. Isso obriga mudanças, ajustes, principalmente, decisões que podem impactar diretamente o desempenho da equipe. É nesse momento que entra a capacidade de adaptação. Quem entra precisa dar conta do recado, manter o nível e, se possível, até surpreender. Muitas vezes, é justamente nessas situações que surgem novas peças, novos nomes que aproveitam a oportunidade e ganham espaço dentro do elenco. No setor ofensivo, por exemplo, existe uma dúvida que pode mexer bastante com a dinâmica do time. A escolha entre diferentes características de jogadores pode mudar completamente a forma como o Vasco vai atacar. Um jogador pode oferecer mais velocidade, outro mais controle, outro mais presença física. E essa decisão passa diretamente pela estratégia pensada para enfrentar o adversário fora de casa. O torcedor, claro, já começa a montar o time na cabeça, imaginar combinações, pensar em como o Vasco pode se comportar dentro de campo. E essa expectativa faz parte do jogo. É o pré-jogo sendo vivido intensamente, cada um com sua opinião, sua visão, sua confiança ou desconfiança sobre o que pode acontecer quando a bola começar a rolar, e quando a gente olha mais a fundo para esse confronto, fica claro que não é só uma questão de escalação, mas também de postura dentro de campo. Jogar fora de casa exige um nível de concentração ainda maior, principalmente contra um adversário que costuma se impor diante da sua torcida. O Vasco vai precisar ser inteligente, saber os momentos de acelerar e também de controlar o ritmo, porque esse tipo de partida costuma ser decidido nos detalhes. O Coritiba não é um time que se entrega facilmente. Pelo contrário, é uma equipe que tem mostrado organização tática e sabe explorar bem os espaços, principalmente quando enfrenta adversários que se lançam demais ao ataque. Por isso, o equilíbrio vai ser fundamental. Não adianta ir para cima de qualquer jeito e deixar brechas atrás. É um jogo que pede leitura, paciência e, acima de tudo, eficiência nas oportunidades que aparecerem. E é aí que entra um ponto que tem sido bastante discutido: a necessidade de reforços. Internamente já existe o entendimento de que o elenco ainda precisa de peças para ganhar mais consistência ao longo da temporada. E dentro desse cenário, um nome começa a ganhar força nos bastidores e também entre os torcedores, principalmente pela ligação que já existe com o treinador. A possibilidade de contar com um jogador experiente, que conhece o estilo do técnico e que já mostrou qualidade em alto nível, chama atenção. Ainda mais quando se trata de um atleta que pode estar disponível no mercado em uma condição favorável. Esse tipo de oportunidade não aparece toda hora, e quando surge, precisa ser analisada com cuidado. Além disso, existe um fator emocional envolvido. Jogadores que já trabalharam com determinado treinador tendem a se adaptar mais rápido, entender melhor as ideias de jogo e, muitas vezes, conseguem render mais dentro de campo. Essa conexão pode fazer diferença, principalmente em um momento em que o time precisa de respostas rápidas. Ao mesmo tempo, o torcedor fica dividido. Existe o entusiasmo de imaginar um nome de peso chegando, mas também a cautela de entender o contexto, a fase do jogador e como ele se encaixaria no elenco atual. Não é só trazer por trazer. Precisa fazer sentido dentro do projeto, dentro da realidade do clube e dentro daquilo que o time precisa em campo. Enquanto essas questões seguem sendo debatidas fora das quatro linhas, dentro de campo a responsabilidade é dos que estão disponíveis. E esse jogo contra o Coritiba pode ser um divisor de águas para alguns jogadores. É a chance de mostrar serviço, de assumir protagonismo, de responder à altura em um momento de pressão. A ausência de peças importantes abre espaço para novas histórias. Sempre acontece no futebol. Um jogador que começa no banco pode virar titular, alguém que vinha sendo questionado pode fazer uma grande partida e mudar completamente a percepção do torcedor. E isso torna o jogo ainda mais interessante, porque existe esse elemento de imprevisibilidade. Outro ponto que não pode ser ignorado é a questão física. O calendário é pesado, os deslocamentos são longos e o desgaste acaba impactando diretamente no rendimento. Por isso, a gestão do elenco é fundamental.
Saber quem está em melhores condições, quem precisa ser preservado e como manter a intensidade ao longo dos 90 minutos é um desafio constante. E dentro desse contexto, a parte mental também pesa muito. Jogar fora de casa, com pressão da torcida adversária, exige personalidade. O Vasco vai precisar entrar em campo com confiança, sem se intimidar, mas também sem perder a organização. É aquele equilíbrio fino entre coragem e responsabilidade. A torcida, mesmo à distância, vai estar presente de alguma forma. Seja acompanhando pela televisão, pelo rádio ou pelas redes sociais, a energia existe, a cobrança existe e o apoio também. E os jogadores sentem isso. Sentem quando o torcedor acredita, quando está junto, quando compra a ideia. E se existe algo que pode fazer diferença em um jogo equilibrado como esse, é justamente a atitude. Às vezes não é o time que tem mais posse, nem o que cria mais chances, mas sim aquele que aproveita melhor os momentos. Um erro, um detalhe, uma jogada bem executada pode definir tudo. Por isso, cada lance precisa ser tratado como decisivo. Desde a saída de bola até a finalização, tudo conta. A concentração não pode cair em nenhum momento, porque o adversário está esperando exatamente isso para tentar se aproveitar. E no meio de tudo isso, a figura do treinador ganha ainda mais importância. As escolhas, as alterações durante a partida, a leitura do jogo, tudo isso pode influenciar diretamente no resultado. É o tipo de jogo em que o banco também joga, em que as substituições podem mudar completamente o cenário. A expectativa é de um confronto intenso, disputado, com cara de campeonato brasileiro. Não tem espaço para erro bobo, não tem espaço para desatenção. Cada ponto vale muito, e conquistar uma vitória fora de casa pode representar um salto enorme na tabela e, principalmente, na confiança do grupo. E é justamente essa confiança que pode embalar o time para a sequência da temporada. Um resultado positivo hoje não fica só nos 3 pontos. Ele impacta o ambiente, fortalece o elenco e dá mais tranquilidade para trabalhar nos próximos desafios. E se o Vasco conseguir encaixar bem essa atuação fora de casa, o cenário começa a mudar de forma muito interessante. Porque não se trata apenas de pontuar, mas de mostrar consistência, mostrar que o time consegue competir em diferentes contextos, seja em São Januário ou longe do seu torcedor. Isso dá um peso diferente para a campanha, cria uma identidade e passa uma mensagem clara para os adversários de que não vai ser um time fácil de ser batido. Outro ponto que pode fazer diferença é a capacidade de aproveitar as oportunidades que surgirem ao longo do jogo. Em partidas equilibradas como essa, dificilmente vão aparecer muitas chances claras. Então, quando elas vierem, é fundamental ter frieza, qualidade e tomada de decisão rápida. Um gol pode mudar completamente a dinâmica do confronto, obrigando o adversário a se expor e abrindo ainda mais espaços para explorar. E claro, tudo isso também passa pela entrega coletiva. Não adianta apenas uma ou outra peça funcionar, o time precisa atuar de forma compacta, com todos entendendo suas funções dentro de campo. Defesa ajustada, meio de campo combativo e ataque eficiente. Quando esses 3 setores conseguem se conectar, o Vasco ganha força, ganha confiança e aumenta muito suas chances de sair de campo com um resultado positivo mesmo em um ambiente adverso como o Couto Pereira. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Rumores fortes circulam nos bastidores do futebol brasileiro envolvendo o Vasco da Gama e um de seus destaques. Fontes não oficiais apontam que o Bayer Leverkusen estaria preparando uma proposta considerada irrecusável para contratar o jovem meio-campista cuiabano, que vem se destacando nas últimas temporadas. Segundo boatos, o interesse europeu não seria apenas pontual. O clube alemão estaria disposto a investir alto, oferecendo condições financeiras e projeção internacional que poderiam transformar a carreira do jogador em pouco tempo. A especulação acende ainda mais os debates entre torcedores e especialistas. Para muitos, a saída de Cuiabano representaria uma perda significativa para o elenco do Vasco, mas também uma oportunidade única para o atleta mostrar seu talento no velho continente.
A movimentação do Bayer Leverkusen teria sido estratégica, observando detalhadamente o desempenho do jovem, sua versatilidade e a capacidade de se adaptar a diferentes sistemas de jogo. Além disso, fontes indicam que a negociação envolveria cláusulas atrativas, incluindo percentuais sobre futuras transferências, algo que deixaria o Vasco em posição vantajosa mesmo após a possível saída do jogador. Nos corredores da Europa, o nome de Cuiabano já aparece em análises de olheiros, que destacam seu ritmo, visão de jogo e habilidade de decisão sob pressão. O cenário cria uma expectativa de que o futebol brasileiro pode perder, mais uma vez, um talento promissor para o mercado europeu, reforçando a ideia de que jovens destaques nacionais precisam de paciência e suporte para lidar com propostas tentadoras que surgem cedo em suas carreiras. Entre os torcedores, a discussão é intensa. Alguns acreditam que a saída precoce poderia atrapalhar seu desenvolvimento, enquanto outros defendem que a experiência internacional poderia lapidar ainda mais seu potencial. Embora nada tenha sido confirmado oficialmente, o clima de especulação é suficiente para colocar Cuiabano no centro das atenções e transformar qualquer partida do Vasco em um palco de observação para jornalistas, agentes e fãs. A expectativa é que nas próximas semanas novos detalhes possam surgir, alimentando ainda mais a narrativa de que um dos talentos mais promissores do futebol carioca pode estar prestes a dar um salto importante em sua carreira, desta vez rumo à Europa. Até lá, a torcida se divide entre a ansiedade pela possível negociação e a esperança de ver o jogador continuar brilhando com a camisa Cruz Maltina. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.